Olá, olá. Eu sou Luiz Gustavo, sou engenheiro mecânico e no vídeo de hoje vou apresentar para vocês o software FTools. O FTools é um software de modelagem 2D que a gente insere as cargas, os perfis e ele nos devolve a reação nos apoios, os DEIs, que são os diagramas de esforços internos, tração, cortante e momento e o deslocamento do nosso perfil. Ele não vai definir se o perfil passa ou não. A gente precisa pegar os valores solicitantes de cálculos, multiplicar pelo majoramento correto e comparar com o resistente de cálculo. Se você já não tiver o seu Excel ou sua tabelinha de mão dos valores resistentes de cálculo, passa lá no canal que eu já tenho um vídeo sobre isso, ou se quiser, manda um e-mail direto, que eu disponibilizo para vocês a planilha de resistência de cálculo. Então vamos para a modelagem propriamente dita. A gente precisa seguir essa sequência. Primeiro, definir o material, a seção do perfil, a relação com o ambiente externo, qual vai ser a base ou qual vai estar preso em alguma parede, algum em outro perfil, a vinculação dos nós, se vai ser flexível e engastado, e aqui são os tipos de carregamentos. Vamos começar fazendo um pórtico simples. Clicamos aqui na calculadora para digitar os valores e clicamos no que queremos fazer, um nó. Vou começar no 0, 0. O Y é a parte positiva, para cima. Então vou colocar um 6. Vou fazer um 3 aqui no X. E para pegar o X lá de baixo, vou colocar um Y0. Eu vou inserir uma carga no centro da parte superior do nosso pórtico. Então aqui eu preciso ter a altura 6. Preciso criar esse nó no ponto 1,5. Com o nó criado, a gente vai interligar os nós. Eu não preciso mais da calculadora. Então vou tirar. Calculadora não, pessoal. O mousepad, o keyboard. Vamos interligar os nós. Vamos aqui, bonitinho. Temos nosso pórtico aqui. Agora vamos para nossa seção. Por fim, a gente cria nosso material. Ele não tem nenhum material descrito ainda, porque eu abri o programa agora para a gente fazer juntos. Então vamos nesse caderninho aqui, criar material, aço, vou colocar o nome de ACO, feito. A opção de distribuição, vou colocar todos. Então, todos os perfis. Ele tem o tamanho, ele tem que criar um aço. A seção não definimos ainda, mas o material já tem. Eu observei isso com o botão direito do mouse. Em qual clicar, ele ali apresenta para a gente. Então vamos voltar aqui agora na seção. A gente escolhe o Gerdau. E vamos colocar o perfil que a gente vai utilizar. Posso utilizar um H, 250 para colunas. Eu vou escrever o nome dele aqui. E a parte superior vai ser outro perfil. Então temos que criar também mais um. Vou pegar um W. Só para a gente não confundir os números, colocar um W300. Gerdau também. Então agora, a gente clica na barra. Com o Shift, a gente seleciona mais uma barra. Viemos aqui na opção H e vamos procurar nosso perfil H250. Temos 62, 73, 80, então vamos já começar com 62. Eu não vou inserir all. Eu vou inserir só nos que está selecionado no momento. Se a gente ver aqui, ó, a parte superior não tem seção ainda. E a parte das colunas já tem a seção. Vamos continuar para a parte superior agora, com o Shift selecionado. Trocamos de perfil, que a gente criou outro. Vamos logo para o 300. 300 por 44. Vamos dar o mesmo apply. Caso a nossa seção esteja no sentido incorreto, a gente rotaciona ela aqui, pessoal. Rotate left and right. Se a gente olhar aqui, o I dela está 9,9907. Você confere na tabela se é isso mesmo. Quando eu rotaciono, cai para 806. Ou seja, agora ele está no perfil desfavorável. E como eu vou apoiar algo nesse perfil, eu quero que ele seja o I favorável. Vamos agora para vinculação com o ambiente externo.
Selecionamos os nós da parte inferior com Shift. E vamos deixá-los fixos. Apply nos selecionados. Perfeito. Caso ele seja algum apoio de parede, como esse nó, para deixar a posição bonitinha da base, podemos rotacioná-la aqui. Nosso modelo não precisou, mas se for na lateral, a gente pode rotacionar. E a inserção das cargas. Para esse exemplo de agora, eu vou fazer sem contraventamento, porque o próximo vídeo, lançar semana que vem, vou comparar a nossa estrutura sem contraventamento nenhum com a mesma estrutura contraventada. E também vou mostrar para vocês como a gente calcula a espessura do contravento que a gente vai utilizar, seja cantoneira ou barra redonda. Então esse primeiro vou deixar sem nada. No próximo vídeo vou comparar com contraventamento, sem contraventamento, e qual é a seção transversal que devemos utilizar, de acordo com a tração no contraventamento. Podemos inserir numa componente uniforme ou em um ponto. Vamos inserir o vento aqui primeiro. A gente precisa criar vento. Perfeito. Selecionamos esse perfil. Vamos ver aqui, colocar 5, ficar dimensões bem grandes. Colocar no selecionado. Opa, em X, né, pessoal? Selecionar. Perfeito. Agora vamos criar uma força para esse nó. Força 1. Vamos colocar menos 20. Podemos colocar momento em relação ao eixo Z. Saindo do plano aqui. Mas não vamos colocar não, só uma força em 20. Então, 5 kN, uma ventania absurda. E um peso de 20, não, 20 tá pouco, vamos colocar 100 kN. Nosso tour já tem todas as informações de barras, nós, fixação com ambiente externo, diversos tipos de cargas. Aqui está a nossa resposta. A hora que a gente for clicar, ele vai pedir para a gente salvar. Vou fazer isso aqui só para a gente ver como é que é. Opa, não posso calcular, tenho que salvar. Vou salvar aqui. Depois eu coloco direitinho. Salvar. Esse aqui são as forças axiais. Ou seja, ele está empurrando as nossas colunas com 60 de um lado e 40 do outro. Faz sentido, né, pessoal? De uma força de 100. Um lado 60 e outro 40. Aqui no nosso display, a gente pode pedir para mostrar as reações. E a opção de baixo mostra os valores. Se está sendo comprimido com 60 para baixo, a reação vai ser 60 para cima. Nas opções de texto, podemos deixar eles maior para conseguir enxergar. Do load também. Agora a cortante. Temos a cortante de 60 na parte superior. Um pouquinho em cada um das colunas. Um momento de 35. Máxima na uma coluna. E um momento 55 no nosso perfil. E por fim aqui o nosso deslocamento. Deslocamento no X, que seria a nossa força do vento empurrando. Tá um pouco feio, ó, como está sendo apresentada a numeração. Vamos em Options, Supply Units and Number Formatting. Aqui, milímetro está com 1 milhão de casas. Vou deixar duas casas. Duas casas para milímetro é muito pouco, mas vamos deixar aqui assim. Ele está movimentando 8,76 milímetros. E no sentido para baixo em Y, ele está movimentando 1,75 negativo. Essas são as respostas que obtivemos do FTools. E vou salientar mais uma vez, porque é muito importante, não podemos esquecer isso. Ele não verificou se os perfis passaram. Ele retornou para a gente a tração, a cortante e o momento no perfil.
E agora temos que analisar essas cargas, sendo solicitantes de cálculo, multiplicando com a majoração correta. Ah, Luiz, eu gosto de pôr direto em meio. Tudo bem, em alguns casos vai estar um pouquinho a mais, mas entre colocar 1,5 a mais e não majorar e calcular do mesmo jeito, é melhor pecarmos no excesso. Porque talvez a gente perca o projeto, alguém entrega um pouquinho mais barato, mas se o projeto passar sem majoramento, pode ocasionar percas de vida. E aí vai ser um problema bem sério para todo mundo. Mas então, voltando, majora corretamente e compara com o valor restante de cálculo. Aí sim podemos dizer se o perfil passou ou não. Espero que tenham gostado. Muito obrigado para quem assistiu. Próximo vídeo, vou contraventar essa estrutura. Vamos analisar o que mudou e o que não mudou por conta disso. E também calcular qual é a espessura correta para uma cantoneira e para uma barra redonda. Até o próximo vídeo.